Educa TV apresenta Pesquisantes. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro do Pesquisantes, o programa que aproxima você do conhecimento acadêmico. Aqui, educadoras e educadores mostram, discutem, divulgam as suas pesquisas. E você, nosso telespectador, nossa telespectadora, assistirá a programas com assuntos diversos que interessam à sociedade. Sim, a educação faz pesquisa e produz conhecimento. Esse programa é uma realização da Educa TV em parceria com o Museu da Imagem e do Som de Campinas. As matérias veiculadas aqui comporão um importante acervo das pesquisas desenvolvidas pelos educadores e educadoras, em especial da rede pública de ensino. Nosso convidado de hoje é o professor mestre Tiago Martins Dias, que desenvolveu em sua pesquisa de mestrado o tema A Economia do Pensamento de Emmanuel Mounier, dissertação defendida na Pontifícia Universidade Católica no ano de 1994. Tiago, é um enorme prazer recebê-lo no nosso programa Pesquisantes. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a equipe Educa TV, na pessoa do produtor executivo Daniel, e meus cumprimentos aos demais membros dessa equipe e também saudações aos telespectadores. Tiago, geralmente as pessoas não entendem, né? Mas quando vê só o resultado de uma pesquisa, no caso de uma dissertação de mestrado, ela não entende quando começou esse processo de pesquisa. Então isso se dá em diferentes momentos da vida. Eu gostaria de saber que você contasse aqui para nós quando você se descobriu um pesquisador, um pesquisante, e um pouquinho dessa sua trajetória acadêmica para nós. Bom, eu iniciei os meus estudos lá no Vale de Quitionha, numa escola rural, onde ela era dirigida por um padre holandês que chegou ali naquele contexto para melhorar as condições de vida do povo sofrido. Como acredito que vocês conhecem, o Vale de Quitionha é uma das regiões mais pobres do Brasil, por não dizer do mundo. E a minha passagem, o ensino fundamental eu fiz ali. Depois eu tinha um objetivo que era ser padre e acabei vindo para o seminário Redentorista Santo Afonso em Aparecida, e lá eu fiz o segundo grau, e ali eu já comecei a aprofundar as minhas preocupações para trabalhar em benefício dos mais sofridos, inclusive porque eu também sou dessas origens, né? Faço parte dessa origem. E depois, finalizando ali o ensino do segundo grau, vim para Campinas fazer filosofia, ainda atendendo ali o objetivo de ser padre, e diria que o meu interesse por esse tema está vinculado justamente ao conhecimento das correntes filosóficas. E a corrente filosófica que mais me identificou foi a do personalismo de Emmanuel Mounier. Por quê? Porque trata-se de um filósofo engajado, um filósofo que uniu o pensamento, a reflexão, à ação. E como esta é uma preocupação que, vamos dizer assim, corre nas minhas veias desde a infância, eu me voltei para essa pesquisa, né? Onde eu procurei a entender, a partir da própria reflexão desenvolvida por ele, que as origens dos problemas sociais e, sobretudo, econômicos têm
a ver com, com o capitalismo. Né? O capitalismo com a falta de uma prática que esteja centrada na valorização da pessoa humana, como propunha Emmanuel Mounier. Interessante, viu? Você fez uma pesquisa, uma provocação e traz esse conceito, né? Foi muito interessante falar, né? Eu até te apresento, e você é um filósofo da educação, né? Você foi para a filosofia da educação, né? Então, isso é um diferencial, uma honra que a rede municipal de educação de Campinas tem aí, na gestão, um filósofo da educação que tratou aí desse importante filósofo que até fui ver. Não há grandes produções assim de pesquisa relacionada a ele. Então, ou seja, você foi até um precursor aí dentro desse processo. E é muito interessante, quero mostrar aqui para as pessoas em casa. Hoje você consegue chegar numa pesquisa, ou vai a uma biblioteca e você encontra. Mas nós temos aqui a dissertação de mestrado do Tiago Martins Dias. Ela foi toda datilografada. Eu não sei se ele consegue dar um zoom, ou depois ele mostra para que todos vocês aí vejam, ela toda datilografada. E o que eu achei mais interessante, já comentei aqui em off com ele, é que cuidado, não tem uma rasura e toda a organização, e pelo que eu li, todo o cuidado com a língua portuguesa, sem corretor automático, revisor, gramatical. Quero te enaltecer e mostrar que produzir pesquisas não é algo fácil. Em cada contexto, em cada momento, ela sempre tem desafios. Então, acredito que, não sei quanto tempo você levou para produzir, em quantos anos você fez a sua... Na verdade, Alexandre, eu comecei o programa de mestrado, né, fazer o curso de mestrado, em 1989, mas eu tive 1 ano e meio afastado, né, por conta das demandas profissionais, e retomei, e na verdade ali são 3 anos e meio de cumprimento de créditos e de desenvolvimento da pesquisa com coleta de dados, análise dos dados, até a produção, né, da dissertação, que culminou em 13 de 12 de 1994. Que coisa, hein? Nós estamos encerrando, precisamos encerrar nosso primeiro bloco, estamos chegando aqui já ao finalzinho dele, mas eu gostaria que você, no próximo bloco, trouxesse um pouquinho para nós, se você chegaria em quais conclusões você chega com relação a essa economia do pensamento de Emmanuel Mounier, ou em conclusões que você poderia nos apresentar. Então, você aí de casa, guarda um instantinho, que daqui a pouquinho estaremos aqui de volta com o nosso pesquisante, Tiago. Quer saber mais sobre o patrimônio histórico e cultural? Confira o Mania de Museu, toda terça às 9 da noite na Educa TV. Estamos de volta com o programa Pesquisantes, o programa que aproxima você do conhecimento acadêmico. E no dia de hoje, o prazer de estarmos aqui com o nosso mestre Tiago. Mestre, diga uma coisa, no bloco anterior falávamos sobre conclusões ou inconclusões do resultante da sua pesquisa, que foi a economia no pensamento de Emmanuel Mounier. O que você poderia apresentar ou refletir sobre o trabalho todo que você produziu? Bom, primeiramente, a intenção com a pesquisa foi, do ponto de vista assim, acadêmico, o resgate de um pensamento que contribui, né, para a compreensão e um direcionamento para a solução dos problemas que
enfrentamos, sobretudo, aqueles de ordem econômica, porque o Mounier foi um dos poucos filósofos, né, no seu contexto, que teve a preocupação com uma ação humana centrada na pessoa, né? Uma ação humana centrada na valorização da pessoa humana. Ou seja, nenhuma organização econômica, política, social, cultural, que não esteja primado na pessoa humana, ela vai trazer consequências para a vida humana. Então, se a gente diria assim, as conclusões, né? As conclusões é que esse pensamento, ele contribui para a mudança social, né? Na verdade, a filosofia, ela não vai ter essa função, esse poder de mudar, mas de direcionar, de dar ali as condições para que aqueles que são responsáveis pelas ações na sociedade possa fazê-la de forma que a pessoa humana seja considerada e respeitada. Muito interessante, viu? Mounier não é um filósofo talvez tão estudado como, né, você bem até elencou na sua pesquisa, mas para que as pessoas possam conhecer quem foi, então, Emmanuel Mounier. Pouco que você até apresenta, né, até o resultado, ele foi um importante filósofo, né, e as reflexões dele também, ele foi um filósofo um pensador contra o fascismo e o nazismo, né? Então, exatamente, ele foi muito contundente para aquele período, mas se você puder aí apresentar um pouquinho para o público de casa conhecer, apresentar esse novo filósofo para nós. Emmanuel Mounier nasceu em 1º de abril de 1905 e faleceu em 22 de março de 1950. Teve uma passagem curta, né? Mas deixou uma vasta produção filosófica, né? E foi um filósofo engajado, filósofo que procurou unir a reflexão à sua prática, né? E é importante também observar que ele teve ali um confronto com essas manifestações culturais da época, como você bem aqui resgatou, Alexandre, a questão do fascismo, né, do comunismo, né, o existencialismo ateu, porque ele era um pensador cristão, né? Então, ele teve ali um confronto com Sartre, Heidegger, né, os filósofos, né, daquele badalados da época. Badalados, exatamente. Os contemporâneos dele, exatamente, né? E também teve ali um confronto com o próprio cristianismo, que era um cristianismo assim mais contemplativo. Ele era um cristão engajado, um cristão que inclusive nasceu ali numa cidade onde os problemas sociais, quanto à questão da pobreza, era muito profunda, em Grenoble, né? Lá ele até diz assim, olha, eu conheci o batismo de fogo, que na verdade é a miséria que estava assolando. A França, né? A França, E, na verdade, o que ele entendeu? Ele entendeu que havia uma desordem estabelecida. Quem são os responsáveis por essa desordem estabelecida? É o capitalismo, o comunismo também da época, né? Esses sistemas políticos, como o fascismo, né, que nós já falamos, né? E também o próprio sistema
cultural que estava ali imbuído da ideologia opressora no capitalismo. O cerne do pensamento pensamento econômico de Emmanuel Mounier se desenvolve em torno de dois polos, o anticapitalismo e a economia personalista de outro. Por quê? O anticapitalismo, por que o anticapitalismo? Porque ele faz uma crítica bem assim acentuada ao lucro que causa toda essa desordem que ele considerou estabelecida. Tá? E, de outro lado, nós temos a economia personalista, que foi onde ele apresentou os princípios para a ruptura com essa desordem estabelecida decorrente do sistema capitalista. Muito interessante. Nesse seu trabalho, né, a gente sempre pergunta, você falou de vários filósofos que contrapõem ao pensamento do Mounier. Mas eu gostaria que você falasse, você lembra de algum que esteja associado a esse pensamento dele, ou algum contemporâneo que pense também parecido, ou que eles conversam? Sim. Um dos pensadores na área da educação que sofreu bastante influência do seu pensamento foi o Paulo Freire. Paulo Freire desenvolveu, embora tenha utilizado muitas referências marxistas, mas também humanistas. E a gente percebe muito claramente esses princípios ali do humanismo, do personalismo cristão, o Paulo Freire. Né? Agora, tem os outros filósofos que são contemporâneos, mas não tão contemporâneos, né? Que estudaram o pensamento dele, como Cândido Muá, né? Agora eu não me lembro assim exatamente, né? Mas tem todos ali uns filósofos que trouxeram, que herdaram, né? As contribuições do seu pensamento. Estamos encerrando, vamos precisar encerrar esse bloco, porque a conversa está muito agradável, está um prazer falar contigo, mas vou deixar aqui uma perguntinha para você, refletir para o próximo bloco, que é o que da sua pesquisa você diria sobre o pensamento, sobre essa reflexão, sobre essa filosofia super importante, que poderia ser aproveitado nas escolas públicas ou nas políticas públicas. Mas isso daqui a pouquinho. Você aí de casa, aguarde um instantinho, que logo mais voltamos com o Pesquisantes. Toda semana um tema diferente, convidados inspiram, provocam e fazem pensar. Não perca o Vamos Conversar, segunda às 10 da noite. Estamos de volta com o programa Pesquisantes, o programa que aproxima você do conhecimento acadêmico. E no dia de hoje, o maior prazer estarmos aqui com o filósofo da educação, gestor da rede municipal de Campinas, Tiago. Tiago, no bloco anterior, eu deixei aqui uma pergunta para que você falasse o que, em relação à sua pesquisa, pudesse hoje, deveria ser aproveitado nas escolas públicas ou também na gestão pública ou também na própria administração relacionada à educação. O que você poderia dizer com relação a isso? Em 2017, eu escrevi um artigo, foi publicado num livro, né, como um capítulo, intitulado A Contribuição do Pensamento de Emmanuel Mounier para a Educação. Toda a sua reflexão, ela vem de encontro com a sua filosofia personalista. O que diz o personalismo? Né? Toda a ação tem que estar centrada na pessoa. E ali, o Emmanuel Mounier, ele já, em seu livro lá, O Personalismo,
tem um tratado, né, onde ele coloca que a educação, para garantir a liberdade do ser humano, ela tem que estar centrada na pessoa humana. Ou seja, só esse tipo de educação vai despertar o ser humano para a consciência da sua emancipação para a vida. Muito interessante, viu? Muito interessante. Nós sabemos que a vida de um pesquisador, de um pesquisante, não é fácil. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho aí qual o momento mais desafiador que você teve com relação à sua pesquisa ou como pesquisador. Como eu desenvolvi a minha pesquisa trabalhando, né? Então, a maior dificuldade foi a gente conciliar as demandas da pesquisa com as demandas profissionais. E eu tive um orientador que já está em outra dimensão, que era muito rigoroso, né? Ele cobrava muito. Tanto é que lá na banca de defesa, um dos professores que compunha a banca disse: essa sua dissertação, se fosse em uma outra instituição de ensino onde tivesse o doutorado, poderia ter sido já uma tese de doutorado, né? Porque ele era muito rigoroso, o professor Francisco de Paula. Então, tive essa dificuldade aí em conciliar o trabalho com a pesquisa, né? E também, os tempos, quase 30 anos atrás, os recursos eles eram menores dos que nós temos hoje, do ponto de vista tecnológico. Então, o que acontecia? Eu tive que buscar, né, o referencial bibliográfico na USP, porque aqui na Unicamp a gente só tinha, e na PUC, material até 1950. E eu tinha que recorrer a um referencial material lá de 1930, onde aconteceu toda a produção principal da sua pesquisa. E aí eu tinha que viajar lá para a USP, né? E não era fácil, né, conciliar essa vida de trabalho com a vida de pesquisador. Ainda mais porque hoje nós buscamos tudo na internet. Naquela época nós tínhamos que fazer tudo presencial. Tinha que ir lá na biblioteca, lá Mas aquele trabalhinho em loco mesmo, né? De pesquisa, de folhear, de poder... Sim, exatamente. Pesquisar lá na revista Esprit, que foi onde permeou toda a sua produção filosófica. E fora, né, como você trouxe um autor, nem sei se você passou por isso, até recentemente, quando fiz meu doutorado, eu encontrei, você não encontrar a tradução, você tem que ler a fonte primária, né? Exatamente, teve que ler em francês. Tinha que ler em francês e como meu orientador falou: olha, quem vai ler a sua dissertação são os brasileiros, então nós precisamos de traduzir. Eu imagino. Agora, diga uma coisa para nós, assim, no seu trabalho, ele não terminou, né? Como você já disse, você fez também depois um capítulo de um livro, né? Exato. O que você fez depois da sua dissertação de mestrado com relação o que você fez, ou o que você está fazendo, ou o que você desenvolveu com relação à sua atuação como pesquisador? Eu tenho produzido alguns artigos, né? O mais recente foi em 2021, onde eu escrevi um capítulo também de um livro, A Concepção de Ciência na Perspectiva Filosófica. Uau. E depois fiz algumas palestras também voltadas para o tema, para a filosofia, né, propriamente dita, e também sobre os aspectos aí do pensamento de Emmanuel Mounier. E uma coisa que faz muito parte da vida de todos nós, né, como educadores, é
de ter ali uma pesquisa, vamos dizer, é a pesquisa engajada. Quer dizer, nós estamos vivendo a cada momento, né, ali a vida com as crianças, né, com os adolescentes, né, e isso tudo eu entendo que viver essa realidade, isso é também uma forma de pesquisar. Não tenha dúvida, viu? E nosso diretor, Daniel, tinha soprado para mim antes de começar o programa que nós temos a honra de entrevistar nessa temporada 2 irmãos. Então nós temos aí 2 educadores, 2 gestores vindo lá de Minas, do Vale de Quitionha, com o maior prazer, a maior honra. Então, assim, que seja também um programa de homenagem aos 2, porque é um diferencial. Eu não sei, na rede, não tem essa dimensão de saber quantos especialistas, educadores são da mesma família, e concursado, tá? Para que você de casa saiba, não é nepotismo não, é concurso, é aprovado em concurso público, e Campinas é um dos mais concorridos do Brasil. E agora a gente vai partir para uma parte do nosso programa que a gente gosta muito. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais quem é o Thiago Martins Dias. Podemos? Claro. Tá bom. Vamos lá. Qual a sua primeira lembrança da escola? É o momento em que eu cheguei na instituição, né, que era um orfanato, que eu até comentei aqui, que foi dirigido por um padre holandês, cujo nome é Padre Dr. Wilhelm Johan Lelyveld. Até faço uma homenagem a ele aqui nessa minha dissertação de mestrado. A gente, sem a presença da mãe, então ali na sala de aula, o choro, né? Então, o choro. E também, de outro lado, a gente vem de um contexto de uma educação muito repressora na época, ali no regime militar. Então, os professores, né, ali eram todos assim, muito rigorosos, né? Mas foi com esse rigor que eu consegui dar os passos, né, que eu dei até o momento, ali tanto na área da pesquisa como na minha atuação profissional. Quais foram seus mestres, professores que marcaram sua trajetória? Vários, né? Vários professores, desde lá da educação, ou melhor, do ensino fundamental, né? E marcaram, né? Mas a marca maior, vamos dizer assim, o que mais eu guardo assim na minha existência, são os professores do curso de filosofia, né? O professor Regis de Moraes, né, que hoje já está aposentado, né? Atuou na PUC, né, ali na graduação de filosofia, foi meu professor também lá na Unicamp, porque na ocasião eu estudei, fiz o mestrado na PUC, mas também a parte da educação não existia na PUC, foi feito na Unicamp, né? E o Regis de Moraes e o próprio professor que me orientou, pelo seu rigor, mas ao mesmo tempo muito carinhoso, né, deixou essas marcas profundas na minha existência, né? Qual o momento mais marcante da sua atuação profissional? Continua sendo a relação que eu tenho com as crianças e com os membros hoje da equipe gestora, né? E eu destaco aqui na equipe gestora a Thaís, vice-diretora, a Larissa, orientadora pedagógica, e também ali a Marcela, do grupo de apoio de gestão. Esses são marcantes porque eles sempre me dizem para mim também, né? Principalmente os da equipe gestora. O Tiago, ele sempre entra na escola sorrindo. Eu nunca vejo o Tiago triste, reclamando, né? E me marca também muito
né, ali o contato com as crianças, né, as crianças que vêm, né, desde as crianças ali, as crianças do berçário, vêm, me abraçam, vão para o meu colo, sabe? Então, isso é muito gratificante e marcante. Acredito que nunca sairá da minha existência. O que te levou a escolher a carreira docente, Tiago? Não sei se eu diria que foi uma opção fundamental, porque a minha opção fundamental anteriormente era pelo ser padre. Batina. A batina, exatamente, eclesiástica. Mas, quando eu decidi que essa não era mais a minha opção, eu acabei enveredando para a educação. Por quê? Porque lá eu ia trabalhar com seres humanos e na perspectiva da transformação de vidas, né? Na transformação, e isso é o que me levou a trabalhar na educação. E quando você não está na escola, no trabalho na educação, o que você gosta de fazer? Tocar uma boa viola. Opa! Tem aí, não? Hoje eu não trouxe, mas eu participo, né, de um programa, né, do SESC, onde tem ali várias pessoas que estudam, né, com professores, as aulas de violão, de viola, e depois eu continuo com essa atividade em casa, né? E também gosto muito de uma prosa boa com os amigos. Se eu soubesse, teria exigido que você tivesse trazido essa viola hoje, hein? Por favor. Seria maravilhoso. Música hein? raiz, viu? Pois é, Alexandre? pô. Eu vim do interiorzão do estado de São Paulo. E um livro marcante? Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Um filme marcante? Eu diria o seguinte, que eu não teria assim, um filme muito marcante, né? Mas os filmes que deram assim, muito sentido para a minha vida foram os filmes infantis que eu acompanhei muito com meus 2 filhos. Né? Uma frase? Somente o amor constrói. Um sonho? Uma sociedade com menos desigualdade social. Educação é? Transformar para melhor viver. Tiago por Tiago. Um ser sempre de bom humor, alegre, mas que sabe também exigir, cobrar na vida profissional quando é preciso. Muito bem. Estouramos aqui, diretor, nosso tempo, mas não tinha nem como encerrar. Estava sendo muito agradável essa nossa conversa, como foi. Tá. Então, no próximo encontro, lembra de trazer a viola, hein? Tá bom. Posso fazer uns agradecimentos? Claro, agora esse momento naquela câmera, você faz ali tuas considerações finais. Meus agradecimentos ao Daniel, Carlos Estevão, Ronaldo, Alexandre e toda a equipe do programa Pesquisantes, que me fez esse convite para estar divulgando um trabalho de pesquisa que acredito que tem aí contribuições importantes para a reflexão na busca da solução dos problemas que afetam a vida humana. Né? Quando a gente depara com uma sociedade como essa, né, que o Emmanuel Mounier, já lá na década de 30, refletia e dizia, olha, não podemos continuar com uma sociedade onde o
o primado é o lucro em detrimento da maioria da população. Então, meus agradecimentos e muito obrigado por ter me convidado para esse momento tão especial da minha vida. Um abraço à minha equipe gestora, os membros da minha equipe gestora, Thaís, Larissa, Marcela e aos demais membros da equipe educativa. Muito bom. Chegamos ao final de mais um Pesquisantes, o programa que aproxima você do conhecimento acadêmico, o programa da educadora e do educador pesquisador. Agradecemos a presença do pesquisante Tiago Martins Dias, agradecemos a sua audiência e aguardamos você na próxima semana. Você, educadora pesquisante, educador pesquisante da Rede Pública de Ensino, poderá indicar a sua pesquisa para um dos nossos programas. Poderá também enviar comentários. Faça isso por meio do nosso e-mail educatv@educa.campinas.sp.gov.br. Você poderá rever esse e outros programas no nosso canal de streaming, o EducaFlix Campinas, e nas nossas redes sociais. Abraços fraternos e até breve. Educa TV apresentou Pesquisantes. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.